de frente com a luz e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, salvação, salvação. DJ que tá tocando os beats e geral vem no refrão. É que eu bati de frente. Pessoal, estamos aqui em mais um programa Entre Sinais. Hoje, dia 23 de julho de 2021, sexta-feira. Eu estou aqui com a Vitória e ela vai contar um sinal que aconteceu esses dias. Vitória, conta o sinal que aconteceu aí nessa semana. Então, nessa semana, agora terça-feira, dia 20... Vou falar um pouquinho alto pra ficar mais Então, fácil. terça-feira, dia 20 agora, eu tinha sonhado um sonho que tinha um menino aqui, sabe? Tipo assim, meu vizinho, sabe? Assim que eu só vejo, assim, não falo com ele não, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu tinha sonhado um sonho, assim, que eu pegava uma faca, enfiava aqui na garganta dele, assim, e cortava o pescoço dele e enterrava na frente, tipo assim, praticamente da casa do pai dele, né? Porque tipo assim, como que é? A Marcela é o que dele? Da madrasta. Madrasta. Aí lá tinha um cara fazendo uma fossa lá, e aí ele tava fazendo uma fossa e eu sonhei que essa fossa ainda tava aberta e eu matava esse menino e jogava ele lá dentro. Aí depois acabou o sonho. Aí ontem, dia 22. Quer dizer que você sonhou, o sonho foi na terça-feira, dia 20. Isso. Pesadelo, né, na verdade, não é um sonho, Um pesadelo muito forte. Aí ontem, dia 22, a minha cunhada Zita, ela tinha me mostrado um cachorrinho que a mãe, tipo assim, comeu a cabeça dele, né? Tipo assim, a mãe comeu a cabeça do filho, do cachorrinho. E aí eu queria contar essa revelação porque, tipo assim, que eu tava fazendo umas meditação assim e tal, que eu parei num pouquinho, né, de fazer, mas aí depois eu continuei. E aí eu queria falar assim que praticamente uma revelação, porque meu filho, ele ontem, acho que foi ontem de ontem, dia 22, ele quase morreu, bateu na cabeça muito forte no chão e quase quebrou a perna. E representa representa eu, tipo assim, que quando, tipo assim, a gente nós mães faz um erro, tipo assim, atinge o filho, entendeu? Então, tipo assim, aí esse negócio do cachorro, a mãe cortou a cabeça do filho e, como fala, cortou a cabeça do filho, comeu a cabeça do filho e representa eu nessa revelação. Então, assim que aconteceu, nós nem sabia que ela tinha tido esse pesadelo aí. Ontem, quando eu fui trabalhar, de madrugada, antes de eu ir trabalhar, né, quando eu acordei, aí tava tendo umas fogueiras nos matos aqui. E aquela barulheira, a gente passando, não sabia que tava tentando apagar a fogueira. Aí eu falei, nossa, será que, como fala, será que tem gente tentando mexer aqui? Aí, inclusive, falou de cachorro, começou, você vê. Parece outro sinal, você vai falar em cachorro latir, né? Aí, os cachorros gostam do latir dentro de casa de madrugada. Eu falei, será que a gente mexer no quintal? Aí eu fui, peguei e falei pra minha filha soltar a cachorra. Só que aí, depois, o que acontece? Quando ela foi pra soltar, aí ela viu o cachorrinho morto lá dentro sem cabeça, porque esse cachorrinho era o filho dessa cachorra. Só que ele não era aquele pequenininho. Quando é pequenininho, geralmente pode ser que a cachorra come. Mas já tá meio grandinha, assim, já tem o quê? Um mês de nascido já? Um mês ou mais de nascido já tá grandinha. Mas ele ficou doente, morreu. E nós não sabíamos que ele tinha morrido naquela noite. A cachorra foi comer a cabeça dele, né? E aí, nós foi falar pra Vitória, que foi ontem. Ela foi falar pra Vitória. A Vitória foi e falou, nossa, eu também tive um sonho que eu cortava a cabeça de alguém na mesma semana. Na mesma semana. E lembra, gente, que o detalhe que a cadela tinha o seu nome antes, lembra? Vê lá pra ver se foi a O cadela. que acontece? Aí, que essa mãe aí que comeu a cabeça do filho, fizeram uma brincadeira, assim, sabe? Meio zoadinha, assim, mas uma brincadeira normal, que botaram até meu nome, né, nessa cadela. Aí o que acontece? Aí, essa daí é a revelação também, mais uma revelação, porque tipo assim, antes tinham botado meu nome nessa cachorra e essa cachorra comeu a cabeça do filho e o meu filho quase morreu ontem, tipo assim, praticamente uma coisa minha, entendeu? E essa foi o meu sinal. Tem mais perguntas? É isso daí mesmo, né? Você considera esse sinal forte pra comédia? Muito forte, porque eu sonhei tipo assim, foi dia 20 e 2 dias depois, na mesma semana, eu sonhei,
a mãe comeu a cabeça do filho e o detalhe, a minha cunhada, que era a dona dos cachorrinhos, e o meu irmão enterrou o corpo do cachorro. Eu não tinha contado esse detalhe, mas enterrou o corpo do cachorrinho. Entendeu? Então, gente, sinal é aquilo que tem um significado pra você, né? Ou seja, você percebe que aquilo ali, né? O mundo espiritual faz perceber que aquilo ali não é apenas uma coincidência, mas é um sinal, é o que ela percebeu, que aquilo ali não é uma coincidência normal, mas é realmente um sinal, tá muito encaixado, né? Inclusive, que ela falou, essa cachorra de um tempo atrás aí, né? Que brincando foi colocado o nome, né? Dela, né? Apelidando a cachorra, né? Mudou o nome, mas, né? E aí, justamente, ela sonha que tinha cortado a cabeça do menino e na mesma semana acontece isso daí, né? Então, foi isso daí que aconteceu, né? Esse sinal que ela diz que é forte e que realmente eu percebo que é forte mesmo. Então, agora, eu agradeço aqui a presença da Vitória aqui, ela é minha nora. Agradeço a presença dela, estar aqui contando esse sinal, divulgando aí pra obra de Deus. E, né, agradeço a participação dela e eu vou chamar agora a Lucilane para contar o sinal dela. Obrigada, Vitória, por sua participação aqui. Pode vir, Então, nós vamos dar uma pausa pro intervalo, depois ela fala para nós ver os problemas aí que tá acontecendo e depois nós voltamos aí no próximo bloco com a Lucilane que ela vai contar o sinal dela. É isso daí. Olá pessoal, estamos aqui no comercial dos Entre Sinais e queremos lembrar para vocês curtir, comentar, dar seu like, nos ajuda com esse canal porque a gente está divulgando a palavra de Deus. E também assistam por trás dos bastidores dos informados, porque lá a gente está mostrando a verdade do que realmente acontece, igual eu faço o papel da Dona Maria. Você vê que ela tá sofrendo muito com a Diana pelas coisas que a filha tá passando. E isso acontece com a mãe em geral. A maioria de muitas mães passam por isso. Os filhos perdidos, sofrendo, querendo se matar, acontecendo várias coisas ruins. Então, gente, vamos nos ajudar aí, porque isso é pra ajudar a gente tá divulgando a realidade por trás do bastidor e que as pessoas não vê o que realmente tá por trás desse sofrimento. Então é isso, gente, é isso que eu peço pra vocês. E eu fico por aqui, comenta, curte, dá seu like, nos ajuda, por favor. Comenta aí o que vocês acharam e o que estão achando no Entre Sinais, do Por Trás dos Bastidores e assim vai. Tchau, tchau. Pessoal, houve um problema aí, mas já foi resolvido, eu espero que esse problema tenha sido resolvido mesmo, que não volte a acontecer. E nós estamos aqui vamos dando a continuidade aí ao programa aqui com a Lucilane, que ela vai contar o sinal. É um sinal que você vai contar? É, só um sinal, igual a Vitória. E aconteceu quando? Aconteceu, bom, eu não sei, né, mas eu acho que... aconteceu numa quinta-feira, eu não sei a data porque eu não anotei, porque aconteceu muito rápido. E então eu resolvi falar aqui o sinal. Mas foi nessa semana? Foi nessa semana. Quinta-feira, ontem? Não, na outra semana. Ah, então na outra semana. Então pode contar aí. Na outra, não sei. Tá, então conta aí pra honra e glória de Deus o seu sinal. Então, eu, a Nina e a T, nós levantamos cedo, porque nós levantamos cedo pra ir buscar madeira, porque nós estávamos precisando de mais madeira. Aí tá, nós foi lá e nós foi buscar madeira. E aí, eu tava comentando, nós tava conversando sobre o café da manhã, que um pessoal aí nos ajuda sempre dando café da manhã e depois tem o almoço. É uma associação que tem aqui na rua que libera café da manhã para os pessoal da rua e almoço. De vez em quando eles fazem isso, né? Quase toda vez na semana, assim. Aí eu tava comentando pra ela que agora tá melhorando, agora não tá igual antes. Antes tinha bolo e os demais. E aí eu tava comentando pra ela. E aí tá. Aí depois só tinha... E antes tinha realmente bolo, dava bolo, mas agora só tá só o pão e o café e o café com leite. Mas antes dava bolo, essas coisas. Eu tava comentando, nossa, antes era muito da hora. Dava bolo de chocolate e tudo. Aí a minha irmã tava comentando que ela não ia antes porque ela tava trabalhando. Aí tá. Aí depois que eu comentei pra ela, passou acho que 2 semanas ou uma, não sei. E aí resolveram também colocar lá, depois como voltou com bolo. Aí nós comemos o bolo. E depois
que nós comemos, eu até comentei, nossa gente, é um sinal, porque eu nunca sou de comentar pra ela da associação, que antes dava bolo e tudo, e só foi eu comentar. Agora, nesse dia deram os bolos recheados e bom, e depois parou de dar bolo. Mas então, você foi muitos dias depois que você tinha comentado? Não, eu comentei, foi 2 semanas atrás, aí depois, não, primeiro eu comentei, aí depois passou 2 semanas, Aí que deu bolo? É, Depois de 2 semanas você comentou? é. Então esse sinal pode ser considerado um sinal fraco, né? Porque depois de 2 semanas, mas... Foi na semana seguinte. Foi na semana seguinte? Uma semana ela falou, na semana seguinte aconteceu. Então sinal médio, né? Então, bom, você acha que é médio, fraco ou forte? Eu acho que é médio mesmo, porque se fosse no mesmo dia, até poderia ser. Então tá aí o sinal da Lucilane. Ela tem vários sinais anotados, uma hora vai trazer pra contar, né, Lucilane? Você tá esperando, né? Que é o seu perder o seu caderno. Não, eu ainda tô com meu caderno e... depois vou trazer, ó. Então está aí a participação da Lucilane. Eu vou contar um sinal aqui. Agradeço a participação da Lucilane, né? E depois no próximo bloco nós vamos voltar com a Roselaine aí também. É isso aí. Bom, deixa eu contar o sinal que eu tenho pra contar, né? Que foi, esse sinal aconteceu ontem à noite. O que aconteceu? Eu tava falando, eu cheguei do trabalho ontem, eles foram me buscar, né? Foi o Lico me buscar, o Lico e o Gabriel ontem, né? Que é o Elias e o Gabriel. O Gabriel é meu genro. E conversa vai, depois cada um, o Gabriel foi pra casa dele e eu fui pra casa do Lico lá, né? Nós conversando, eu comecei a falar sobre a atuação, porque ontem nós tínhamos feito mais uma atuação, né? Que eu espero conseguir subir hoje, né? E no máximo amanhã, essa atuação dessa peça da série aí, né, da atuação da série da Diana, né? Mundo espiritual por trás dos bastidores. Isso daí. E aí, eu tava comentando com ele, eu falei assim, então, mas eu quero divulgar também, assim, distribuir panfletos, né? Porque às vezes a gente divulga para as pessoas que nós não conhecem, mas o que acontece? Elas fazem pouco caso, muitas delas até assistem, mas não ligam muito. Algumas sim, algumas fazem, né? Algumas dá like ou assistem, sei lá, bem assim, mas tem outros que não ligam, né? Porque por tantas de pessoas que eu já compartilhei, né? Mas a gente não vê muita manifestação, né? Então eu fiquei triste, eu falei assim, não, mas eu quero compartilhar para as pessoas de longe, né? Não conhecem, né? Aí eu falei para ele assim, porque o profeta não tem honra na sua pátria, como Jesus falou, né? E fala do que parece que pai de família não tem honra na sua casa, uma coisa assim também. Aí passou, eu falei pra ele, Nico, eu falei pra ele, então, Nico, vamos divulgar, né? Vou divulgar pro panfleto, vou sair dando por aí, né? Porque o evangelho tem que ser espalhado, né? Tem muitas pessoas que precisam de conhecer a verdade. E a gente tá fazendo uma forma diferenciada aí, através desse tipo de vídeo, como uma estratégia, né? Pra pessoa que às vezes ela não consegue ler a Bíblia ou entender, então ela vai explicando dessa forma a verdade. E aí tá, isso daí eu falei pra o Lico, já era quase meia-noite por aí. Se não já era, já tava pra dar meia-noite. Aí depois depois nós se despedimos, eu fui pra minha casa, chegou lá, eu tava pesquisando no celular uma outra palavra na Bíblia Online, que eu queria essa outra palavra, né? Que eu ia postar no Face. Aí quando eu cliquei em cima dela na Bíblia Online, aí eu li o primeiro versículo, o segundo, quando foi no terceiro versículo dessa palavra que eu nem sabia, falou justamente essa palavra, né? Que o profeta não tem honra na sua pátria. Eu nem tinha ideia de que naquela palavra que eu tava procurando, né? Depois de 2 versículos, eu estaria falando sobre essa palavra. Quer dizer, eu comentei com o Lico, questão de quase 1 hora depois, porque quando eu achei isso daí foi mais ou menos 1 hora e pouca da manhã, por aí, né? Eu achei essa palavra aí, que eu nem imaginava que ia sair essa palavra. Então eu considero esse sinal fortíssimo. Fortíssimo, porque já tem tempo que eu não vejo falar sobre essa palavra, né? E só foi eu comentar com o Lico, eu não vejo alguém falando, eu não penso nela nem nada, mas só foi eu falar com ele, né? Acabou acontecendo de eu for lá pesquisar no celular ontem e apareceu essa palavra. Eu até já postei no informados lá, né? Eu não comentei muito explicado, mas já postei aí por cima. Então eu agradeço a Deus por mais esse sinal que aconteceu ontem à noite, né? Eu posso dizer já hoje, né? Porque já era 1 hora da manhã, 1 e pouca por aí. Então eu agradeço a Deus por esse sinal. Olá pessoal, meu nome é Lucilane. Gente, nós estamos no comercial do jogo do Entre Sinais. Desculpa, gente. Então, gente, eu te peço pra vocês assistir
a série que nós faz também nos Informados, Mundo Espiritual por Trás dos Bastidores. Gente, é muito bom e pra você que é jovem, pra todos vocês, adultos, não importa quem seja, assiste essa série que vai ajudar muito no seu mundo espiritual, vai te ajudar muito a entender um pouco da vida e fala um pouco da verdade, gente. Fala toda a verdade, tudo que nós faz é da vida que acontece com muitas pessoas. Então assistam, gente, essa série que nós estamos fazendo. E não se esqueça de você dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilha pra todo mundo que vocês acharem, que vocês conhecem. E, gente, é isso, é nóis. Voltamos aí com o terceiro e último bloco desse programa de hoje. Entre Sinais, esse programa Entre Sinais de hoje, que é o dia 23 de julho de 2021, sexta-feira. Estamos aqui com a Roselaine e ela vai contar o sinal que ela teve. Foi hoje? Foi hoje. Vai contar hoje o sinal que Deus deu para ela. Mas esse sinal hoje é o que mais foi acentuado, mas sempre você tem esse tipo de sinal. Sim, é um sinal frequente demais. Então, inclusive, esse sinal que ela tem é um sinal que nós não temos. Né? Eu já tive de vez em quando, mas é muito de vez em quando. Eu nem considero muito como que eu ainda tenho o dom dele. Agora ela tem mesmo, que toda hora ela tá tendo esse sinal aí. Que frequência você tem assim na semana? Ai, todo dia praticamente. Todo dia praticamente. Praticamente. E agora tá aumentando pra horas também. Não, então, mas o sinal que eu tô falando assim, é justamente de hora. Esse de hora que nós não temos. Não, sim, mas eu tô falando assim, antigamente era só todo dia, uma vez por dia. Mas agora tá tendo mais vezes do que um dia, do que uma vez. Tipo, é mais de uma vez que acontece sim, no então mesmo tá dia. acontecendo em várias horas. Isso. Então esse sinal que ela tem, que eu tô comentando aí, que é em relação a ver horas no relógio. Quando ela olha, tem os números ali iguais. Ela vai explicar aqui melhor do que eu. A Helena, não temos esse sinal, nem os meninos daqui da casa, mas ela tem. Então explica aí pra eles entenderem como é o sinal. Então, gente, olá, tudo bem? Pra quem não sei, de noite, dia, boa noite, bom dia, boa tarde. Ela não sabe que ela tá assistindo esse programa, né? E assim, gente, é que acontece que quando eu vou ver a hora, vamos supor, se for 7 horas agora, e eu for olhar a hora, geralmente tá 7:07. E isso antigamente acontecia, assim, começou pouco, às vezes em quando nossa, porque tinha um tempo, quando eu era mais nova, um pouquinho, não é mais nova, né? Quando um tempo bem atrás, eu ouvi falar que, eles falaram que existia essa sincronização da hora, só que eu não ligava, eu nunca dei muito crédito na época, eu não entendia muito disso, não sabia que era sinal também. Mas às vezes acontecia comigo, mas era bem às vezes. Só que agora, depois de eu conhecer o sinal, começou a vir aos poucos, aumentando. E agora começou a ponto que chega todo dia eu tenho isso. E agora também, não só todo dia, quanto 2, 3 vezes por dia acontece muitas vezes. Por exemplo, hoje, gente, esse sinal aconteceu assim. 5 horas da manhã eu levantei, né, normal, tudo, fui organizar as coisas, né, falar com Deus, depois organizar a vida, né, limpar a casa e tal. E quando eu fui olhar depois a hora, se já tinha dado 6 horas, era 5:55 da manhã. 3 vezes 5. 3 vezes 5. E antes, detalhe também, é que antigamente era assim, vamos supor, 7:07. Ou era 8:08, coisa assim. Mas agora, muitas vezes, agora tá acontecendo de 3 números parecidos. 3 números parecidos. Tipo, 5:55. E uma coisa que eu quero aqui deixar bem claro aqui, né? Eu quero frisar aqui, é que muita gente vai dizer assim, ela acabou de falar que ela viu um programa na internet, no YouTube, de sincronização que fala sobre esses números. Então, a partir daí, ela começou a ter uma percepção com isso na hora. Mas eu digo que não é, porque na mesma época que ela viu, eu vi. Inclusive, eu vi até mais do que ela. Foi a primeira vez, eu mostrei pra ela. Foi. Né? Eu vi, teve uma gente que viu, né? A Tei também viu sobre isso daí. E por que nós não ficou com isso e ela ficou? Então, pra você ver que não é questão de percepção. Algum cientista aí pode querer provar uma coisa científica do cérebro, que não sei o que, que eles gostam de falar esse monte de bababá aí. Mas não é. Tá entendendo? Porque se fosse nós estaria também com essas percepções, mas nós não estamos. E ela ficou com esse daí, né? Além de ter os sinais normais que nós temos também, ela ainda tem esse outro sinal aí que ela tá tendo. E além disso também na questão, se mesmo que falassem que foi uma percepção, por que essa percepção veio primeiro com a, que nem eu falei, com a seguinte hora, 7:07, 3:03, e de repente foi aumentar para 3 números. Isso é meio estranho. Bom, pelo menos pra mim. Eu acho que não é uma coisa de coincidência, como dizem, ou uma coisa científica ou percepção. Você não, acha ou tem certeza? Eu tenho absoluta certeza que é sinal. Eu tenho absoluta certeza. E é algo diferente. Quando acontece esse sinal, você percebe que é pra você. É algo seu, é algo especial.
É algo que você fala, poxa, o que será? Eu quero agora ter o dom que Deus vai nos dar com fé em Deus, de saber o que significa esses sinais. Por que Deus transmitiu tal sinal? Mas no momento, gente, é isso que eu tenho pra contar. E aliás, Por não enquanto a fechou. gente tem o dom do sinal, não temos o dom da interpretação dos sinais, É, né? verdade. Alguns, um ou outro, às vezes, tipo assim, às vezes um sonho que a gente tem ali, nós conseguimos interpretar, mas Sim. desse tipo ainda não tem Ainda ainda não a chegamos a ter uma interpretação. resposta ainda pra isso. Mas, o que acontece? Nessa madrugada, como eu voltando a esse sinal, eu tive 5h55 da manhã, tá bom, passou. Aí chegou a tarde, eu fui olhar o relógio, tava 3h33. Foi um pouquinho mais rápido que esse cachorro começou, o diabo É. tá usando os animais ali pra Ah, gente, atrapalhar. porque assim, o meu relógio, gente, tá com. Eu acabei colocando lá. Eu desorganizei ele um pouquinho, ficou um pouco desorganizado. Então não mostra 15 horas. No meu relógio mostra 3 horas, mesmo sendo 3 da tarde. Então eu fui olhar, eu tava hoje na feira com as minhas irmãs. E aí eu fui olhar a hora pra ver, porque a gente tinha que estar aqui 4 horas pra começar a gravação, 4h30, nós tínhamos que estar aqui, na verdade. O que acontece? Peguei e fui olhar a hora, e era 3h33, quer dizer, de manhã 5h55. À tarde, 3h33. Tudo hoje no mesmo dia. Tudo hoje. E agora, foi agora quando eu estava gravando o jogo, no finalzinho do jogo, eu fui olhar a hora, era 5h55 de novo, gente. 2 vezes 5h55 hoje. E uma de 3h33. Então, gente, pra mim, isso é muito forte mesmo. Você vê que eu não vou precisar nem te perguntar se ela acha Não forte, tem como. fraco ou médico. Isso daí já tá na cara que é muito forte. 3 vezes no dia hoje, ela teve esses sinais. E cada um com 3 números, né? Iguais. Sim, os três números iguais. Era bom se nós soubesse o que significa na interpretação, mas deve ser uma coisa muito. Gente, é especial demais. É muito legal. É muito legal ter isso, gente. É sério. Outra coisa que eu quero. Tá desfocando aí a câmera? Não, não tá desfocando não. Vocês só tem que falar mais alto por causa da barulheira Outra coisa atrás. que eu quero contar agora é que assim, ó, no primeiro bloco, os cachorros começaram a latir. Né? Aí não tava desfocando, isso aí que ela me falou. Aí no segundo bloco nós conseguimos resolver o problema do cachorro, parou de latir. Só que aí aconteceu outro problema, ficou desfocando a câmera. Inclusive, você assistiu o último bloco, o segundo bloco, aliás, você já assistiu, você viu que ficou desfocando. Aí agora nesse terceiro bloco, que a câmera não tá desfocando, aí os cachorros voltou a latir. Então, quer dizer, você vê que é um mundo espiritual aí, né, querendo atrapalhar, usando aí pra não deixar você prestar atenção no que ela está passando, mas aí você vai ficar focando na câmera que tá desfocando, você vai poder focar no latido do cachorro. Então, não foque nessas coisas aí. Torna a assistir de novo esse mesmo corpo. E não, se você já focou no barulho do cachorro, focou na coisa da câmera que tá desfocando, esqueça isso, assista de novo e presta atenção exatamente o que você está falando, porque é uma coisa muito forte de precisão e de utilidade pública, né, do sentido espiritual para você. Às vezes você acha que daí não é nada, mas daí lá pra frente pode fazer uma grande diferença na sua vida, né? Porque a vida espiritual, ela gira em torno, né? Aliás, a nossa vida material, ela gira em torno da vida espiritual. Se você tiver com a vida espiritual errada, né, Vai ficar materialmente, desorganizado, né? Tudo vai ser desorganizado. pode estar até organizado, mas Exato. na maneira, entre aspas, falso, né? Uma coisa que não sustenta. Você consegue uma coisa, as perde. Ou então aquilo que você Algo consegue é para se destruir. Verdade. Às vezes a pessoa contém muito dinheiro, mas aquele dinheiro ela acaba usando sem perceber para destruir ela mesma. Então não adianta nada. Bom, aí, né, não vamos fazer uma pregação aqui sobre isso, mas agora eu também vou contar os meus sinais, e aí nós vamos encerrar o bloco de hoje. O sinal, eu teve 2 sinais nessa semana, e eu tenho ela de testemunha do sinal de Saulo. Eu tenho uma pessoa no meu serviço que começou a me perseguir, né? E do nada, você vê que aquela pessoa é uma perseguição sem causa. Você vê que a pessoa tá errada, mas ela tá perseguindo. E eu, pra mim, falar que você tá errado, eu analiso mesmo pra ter certeza que é a pessoa que tá errada. E aí, ela veio pra cá pra trabalhar com nós há pouco tempo, né? É novo no serviço lá. E persegue, os outros perseguem também, mas parece que a prioridade na vida dela é me perseguir. Aí eu tava falando pra ela, falei, nossa, mas é uma perseguição que essa pessoa tá me fazendo. E aí eu falei, não, mas uma hora eu falo pra essa pessoa, você hoje em dia você é Saulo, mas eu determino que um dia você vai ser Paulo. Eu quero que você se torne um Paulo da vida, porque o Saulo ele perseguiu o povo de Deus. É verdade. Né? Mas depois ele se tornou Paulo, quer dizer, um dia ele se converteu e no final ele foi perseguido. Gente, pra quem não entendeu essa parte de Saulo e Paulo, é porque antigamente na Bíblia Deus trocava o nome das pessoas, como Abraão. Abraão no início era Abrão. Isso. Só que quando ele foi transformado, tipo assim, conforme a identidade da pessoa é transformado por Deus, ele dá um novo nome pra pessoa. Sim. É como se ela fosse uma nova criatura, uma nova pessoa. Isso. Então, Saulo, ele levava o nome de Saulo, sim. E ele perseguia os cristãos porque ele era um religioso. Ele acreditava que ele era santo, que ele era o certo. Então ele saía perseguindo todos os cristãos.
e matando e fazendo acontecendo. Mas até o dia que ele teve Jesus, que Jesus apareceu pra ele. E aí, depois daí pra frente, eu vou resumindo aqui, né? Ele foi chamado por Paulo e foi realmente um verdadeiro seguidor de Cristo. Por isso que é bom estar em duas pessoas, tá vendo? Olha, ela já lembrou uma coisa que ajudou a explicar melhor, né? Que se fosse só eu sozinha, poderia não conseguir explicar. Ela explicou aí. Pra você que não entende essa história de Paulo, Saulo, dos nomes bíblicos, que nem o Jacó depois se chamou Israel, né? Foi. A Saraí, que era a mulher de Abraão, se chamou Sara depois, porque Deus trocou o nome dela. Enfim, então aí eu falei assim, porque, falei pra ela, nós estávamos indo pra igreja no culto de sábado, né? Eu falei, eu contei, tá? Quando que tá me perseguindo, eu falei, mas tomaram um dia, eu vou falar na cara, você é Saulo, mas que você se torne um Paulo da vida. Porque a gente tem que desejar o bem pro nosso inimigo, não tem que desejar que ele morra, vai pro inferno. Tem que desejar que ele se torne uma pessoa convertida de Deus, uma pessoa de Deus. E aí, eu falando pra ela isso daí. Quando chega na igreja, não é que o pastor conversando lá, falando as palavras lá, daqui a pouco ele vai e cita o nome Saulo. Agora eu pergunto aqui pra ela que tá testemunha. Há quanto tempo o pastor não falava em Saulo na igreja? Faz muito tempo, gente, de verdade. Fala aí Faz quanto muito tempo passou. Mas foi na quarta, não foi? Eu não, acho que não foi no sábado, foi na Foi quarta. na quarta? Foi na quarta, porque gente, esse pastor, ele fez essa quarta porque o pastor de quarta não pôde vir por algo pessoal. Então na nossa cabeça, toda vez nós fica pensando que foi sábado. Porque ele é o pastor do sábado, lá. Então, mas enfim, na quarta eu confundi aqui, achando que era culto de sábado, mas ela tem razão Quarta-feira, mesmo. quer dizer, foi bem mais atual. Ou seja, foi há 2 dias atrás, Foi. né? 2 dias atrás. E ela tá testemunha aqui, ó. Quanto tempo que não fala em Saulo na palavra? Gente, faz realmente tempo. E só foi falar, interessante aqui, Deus é testemunha, que eu não tô vendo nenhuma campanha na televisão da Universal que fala, porque geralmente, às vezes ela fala alguma coisa na televisão, e na igreja prega a mesma coisa, que eles querem ficar ali sincronizado. Mas Deus é testemunha, que eu nem tô assistindo o programa da Universal na televisão esses dias. Nem nada. E na verdade nem televisão eu tô tendo, Nem né? televisão. Tá entendendo? Então, eu fico mais mexendo em celular, internet, mas Deus sabe que nem progresso daí eu não vi. Aí eu falei pra ela, no mesmo dia, né, quando ela chegou lá no culto, a questão de poucos minutos depois, né? Porque ela já tava no caminho da igreja. Vai falar sobre Saulo. O outro sinal que eu tenho pra contar também é que é um sinal gerado de outro sinal. Foi aquele sinal que eu contei no programa passado sobre o negócio da cobra, de Paulo também, né? Que eu contei que eu pensava na história eu não vou contar muito aqui, mas você pode assistir lá e você entender. Que eu pensava naquela parte lá da passagem de Paulo, que a cobra picou ele e sacudiu no fogo. Foi. Aí eu escrevi no Informados aquele sinal, no que nasceu em Messenger, que como que é? Fala aí. Assim, gente, aqui não tem o Facebook, o Messenger, que todo mundo conhece. Isso. Aí nós tem o grupo no Messenger dos Informados. Se vocês quiserem acessar, podem também acessar, pra vocês ficar mais ligados com a gente. Isso. E aí também lá, nós às vezes acaba postando sinais, conversando entre nós também, entre as pessoas que estão num grupo. Isso. E aí, pode continuar. E aí eu postei explicando ali, eu falei, olha como é as coisas. Eu tive sinal na madrugada, que foi o da cobra que picou Paulo. E eu falei, ó, mas isso foi um sinal de eu pensar, só tava pensando nessa palavra e saiu. Aí eu falei, olha como a gente tem que tomar cuidado com o que nós pensamos, porque até o que nós pensa vira sinal. Aí eu falei assim, por isso tá escrito aí, eu citei aquela palavra, só que eu não lembrava exatamente como estava escrito. Eu citei meio por cima, ó. Por isso tá escrito que tudo que é louvável, tudo que é puro, nisso pensai. Isso eu contei no dia que eu tava indo trabalho, que eu tinha acabado de ter naquela madrugada o sinal. Eu tinha acabado de ter esse sinal. Aí na hora que eu tava no ano de trabalho, eu de manhã eu peguei e escrevi no Informados. Aí passou, eu trabalhei, voltei, fui dormir, foi no outro dia. Quando foi no outro, porque eu trabalhei de assim, não, quando foi no outro dia, que é o próximo dia de madrugada, que eu fui de novo abrir a Bíblia, porque toda madrugada sim, madrugada não, eu abro a Bíblia. Explica aí pra eles, que eu não consigo explicar muito isso. Assim, gente, a minha mãe trabalha de assim dia não, certo? Então, numa madrugada, ela teve esse negócio, né, de... Fala aí. Do sinal da cobra de Paulo. Sinal da cobra. Que eu quero falar assim, é que as madrugadas que eu não trabalho, que nessa noite eu já não abri 3 horas da manhã, gente, não mexo na Bíblia 3 horas da manhã. Nas madrugadas que ela sabe que é da madrugada que ela chegou, da noite que ela chegou do serviço, que ela sabe que no outro dia ela vai poder descansar mais um pouco, porque não precisa acordar tão cedo, ela descansou normal. Mas no dia que ela sabe que nem hoje ela ficou em casa. Então essa madrugada que ela for levantar pra trabalhar, 3 horas da manhã ela levanta. Isso, entendeu? Então... Mas por quê? Por que eu não falei? Porque quando eu chego muito tarde, que nem ontem. Eu fui dormir 2 e pouca. Então aí eu já não tinha como eu, né, coisar. Então, e também eu falei assim, eu tô muito cansada já. A gente tem que viajar. Pra não viajar. Pra não viajar. Então, aí nisso que aconteceu. Então, quer dizer, foi numa madrugada, 3 horas da manhã. E passou um dia, quando foi no outro, de novo, 3 horas da manhã, já saiu a confirmação do primeiro sinal que eu tinha explicado lá. Tá entendendo? Do sinal que eu falava de pensar, que
que tudo que penseis, né? Como Tudo que pensais é Não, louvar. quer dizer, não é isso aí, eu tô colocando outro lá. Não é aquele tudo que pensei sucederá, não, é o outro. Pensai, né? Pensais em coisas louváveis. É que eu não sei exatamente falar essa palavra, gente. Desculpa, ainda não gravou totalmente, exatamente do jeitinho certinho. Mas quer dizer que a gente deve pensar em tudo que é louvável, em tudo que é agradável. Tudo que é tudo, essa palavra. Então eu escrevi num dia, aí passou um dia, quando foi no outro dia de madrugada, saiu de novo esse sinal. Exatamente essa palavra. Ou seja, nessa semana pra cá eu já tive 3 sinais, né? O de Saulo, o de pensais, que tudo pensado no que é louvável, no que é puro, e o de Paulo, que a cobra picou ele, né? Mas é muito forte isso daí. Você que tá assistindo aí a gente, comente aí embaixo se você acha que é sinal, se não é, se você tem sinal, se você não tem, né? Comenta o que você acha. Se você achar que não é sinal, aí nós vamos respeitar a sua opinião, né? Mas nós aqui temos certeza absoluta que é sinais, ela está testemunhando, ela sabe o que eu tô falando, ela passa por isso, ela sabe que não é coincidência, porque uma atrás da outra não tem como ser coincidência, é uma coisa que você vê que ali você vê, Deus mostra que aquilo ali não é normal. Que não é normal, e é gostoso isso, e além disso, gente, comenta isso, eu acredito que vocês tenham também. Eu acredito sim que, e se não tem, eu profetizo que terão, porque quando vocês têm, gente, vocês vão ficar apaixonados. Então, vocês que têm sinais que percebem tem bastante. Eu chego uma hora, sei lá, você tem muito. Você fica totalmente envolvido no sinal. Então, se vocês têm sinais, conta pra gente aí embaixo, comenta, diz como que foi essa experiência pra você. Que Deus vai abençoar, Deus vai te dar muito mais sinais através desses que você está contando, pra ajudar outras pessoas que às vezes têm. Tem muitas pessoas que têm sinais, mas elas não sabem explicar o que está acontecendo. E tem muitas que até levam a sério achando que é um problema com elas. Às vezes pensa que é um problema mental. E às vezes não é apenas um sinal. Deus está falando algo pra você. Que lógico, com o tempo a gente vai acabar descobrindo. E o melhor de tudo isso daí é que a gente, com esses sinais, você pode ser combatido aquele pensamento de que Deus não existe, de que o mundo espiritual não existe, que é tudo por acaso. Isso daí, a gente mesmo, se chegar um cientista hoje em dia, no passado eu já acreditei. Tem uma época que eu virei ateu. Tem uma época, por um tempo. Né? Porque eu escutava, assistia programa de cientistas, falava que não existia, então eu não entendia muito a Bíblia. Comecei a acreditar, acho que isso daí é tudo por acaso. Mas hoje em dia não, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor existe, então me mostra a prova. E Deus começou a mostrar, e graças a Deus se estendeu para minha família. E eu, em nome de Jesus, eu determino que ele vai ter muito mais sinais do que ele já tem. Vai dobrar, triplicar, não só ela. Porque aqui em casa quem tem mais é eu, ela e a Elaine. Depois os outros tem também, mas não tem tanto. Nós temos bastante, mas eu determino que todos eles vão ter muito. Tá ligado. E você também aí, determine isso. Pra quando vier um cientista falando que não existe, que é tudo por acaso, negócio de história de Big Bang, você vai saber não, que existe um Deus por trás de tudo isso, gerenciando esse universo. E nós pode contar com esse Deus. Basta nós dar lugar pra ele, né, operar a nossa vida. Como? Deixando ele poder contar conosco, porque não é só nós que tem gente que é egoísta, só ela quer contar com Deus, ela não quer que Deus conte com ela, né? É verdade. Mas a gente tem que dar uma oportunidade pra Deus poder contar conosco. E aí, gente, assim, pra finalizar, né, eu queria contar pra vocês que os sinais, tem certos sinais que Deus já tá revelando pra gente, que a gente já tem uma ideia. Por exemplo, eu sei que vocês acham bizarro, gente, eu compreendo super, porque eu sei que não é fácil, é uma coisa nova. Mas assim, com a gente, acontece algo assim, por exemplo, com inseto. Louva a Deus, o nome desse inseto, que é um bichinho verde, sabe? E ele, quando às vezes aparece ele vivo aqui em casa, você vê que é um sinal pra você, como se você estivesse indo bem, que Deus tá com você. Mas quando você vê por louva a Deus, morto na sua casa, pelo menos aqui, a gente já entra em desespero, a gente fala, eu tô mal, alguma coisa tá errada. A gente é um foco que é uma coisa tão boa, porque assim, você começa a avaliar ainda mais, peraí, eu tô errando em alguma coisa. É aí que Deus mostra aos poucos, é tipo uma caminhada através de sinal. Então, eu espero que vocês tenham isso, gente, porque é uma coisa muito especial, uma coisa que vai fazer vocês crescer com Deus. E você também vai perceber o quanto Deus está perto de você. Porque, que nem minha mãe falou, é verdade, a gente pensa que Deus não existe, por isso, porque a gente parece que Deus está distante da gente. Mas esses sinais é exatamente para aproximar o ser humano de Deus. Ou seja, está querendo dizer assim, que Deus, ele está tão perto de nós, ele está nos bichinhos que aparecem na nossa casa, ou num simples louva a Deus, é Deus ali mostrando como que ele está com você, né? Se ele está morto na sua vida, quando aparece morto, ou se ele está vivo. Ou a hora que aparece ali é Deus, então Deus está mais próximo de que nós imagina. Ele está em todos os lugares, ele quer mostrar a sua presença através desses sinais. Então basta você ter uma boa percepção e sacar isso, né? Então continua esse nosso programa que você vai começar a ter sinais também. Isso daí você pode crer, é só você ficar focando, não assistir de qualquer jeito, de vez em quando, mas medita nisso. Procure prestar atenção mais nas coisas, né? Se antenar nesse mundo espiritual que você vai começar a ter sinais também
Nós temos os nossos vizinhos aqui, começou a ter sinais também, quando nós falamos com eles, né? Sim, até meu marido que ainda por enquanto, ainda não é bem assim da fé, ainda ele ouve ali, mas não é da fé ainda. Até ele, que às vezes ele até brincava comigo, falava sinal, já sei, sinal. Levava assim a gente a brincadeira com essas coisas. Aí um dia eu falei pra ele que ele ia ter isso e nós oramos. E ele começou a ter. Hoje ele reconhece o sinal e ele tem até hoje sinal. Ou seja, não é nada é por acaso que acontece na sua vida. É um simples bichinho que entra na sua casa, uma simples hora que você vê, você pensa que é normal, mas aquilo ali tudo é a demonstração do mundo espiritual. Nada acontece por acaso. Gente, isso daí nós vamos encerrar aqui, né? Porque a nossa câmera vai estar aí filmando, vai se cansar aí. E também nós temos outras coisas para resolver. Mas nós vamos encerrar esse programa de hoje, do dia 23 de julho de 2021, sexta-feira. Mas nós voltamos com o próximo programa aí, se Deus permitir. Fique com Deus e até mais, se Deus permitir. Tchau, tchau. E ganhei a salvação, salvação, salvação. E ganhei a salvação.